Boa noite, igreja, a paz de todos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Como que a abençoada está atendendo o caminho do Senhor. É isso aí. Na casa de Deus é tenso, né? Mas vá um dia na casa de Deus, que ele anda lá fora. Assim. Bom, muito bom estar na casa de Deus. Aí você louvou aí, né? Todo mundo cantou, né? E pensa, ela cantou 39, né? Só na minha terra 39 com uma seca, Deus me livre, né? Mas que bom que Jesus está nessa noite aqui para nos abençoar. Vamos agora ver a outra parte, que o inimigo não gosta, mas Deus gosta, é a palavra de Deus. Amém? Meu Deus, meu Pai, está o teu servo, vai ministrar essa palavra, uma palavra que vai nos abençoar, uma palavra que vai nos edificar. Meu Deus e meu Pai, que vai ser aqui saciado com a palavra genuína, a palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, de uma forma sobrenatural. Meu Deus, já foi falado, Ele não vai pregar a palavra dele, Ele vai pregar a tua palavra é a verdade. E disse Paulo, creio no Senhor Jesus, será salvo e a tua casa. A palavra está coberta. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos à leitura do texto sagrado. João, capítulo 11. Nós vamos ler os 45 versículos. Só agradecer a Deus pela bênção de estar aqui com os irmãos. Hoje nós tivemos um violonista especial acompanhando todo o culto. Esse rapaz é bênção, né? Bênção de Deus. Eu não preciso me preocupar. Deus é fiel, tudo que Deus faz, né, pastor? Deus faz perfeito, né? Amém? A gente não sabe como Deus pode fazer tudo e Ele faz. Amém? São João, capítulo 11, está escrito: a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios,
E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía. Seguiram-me dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que esse não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, e muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, onde uma pedra, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Podeis sentar? O texto de hoje, ele traz como tema: Eu sou a ressurreição e a vida. O Evangelho de hoje, irmãos, nos revela o momento em que Jesus recebe a notícia da doença de seu amigo Lázaro, que é sucedida de uma notícia da sua morte. Esperando Jesus ainda 2 dias onde ele estava, ele se dirige à cena do milagre. Marca bem essa palavra, cena do milagre. Pois aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Jesus, irmãos, amava muito aquela família de amigos. Nós já lemos em outros evangelhos aqui que quem são os meus amigos? Aqueles que fazem o que eu mando. Não é verdade? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. E a Bíblia fala que Jesus amava muito aquela gente. Ele falava: não existe amor maior do que esse que dá a vida pelos seus amigos.
Então a gente entende que Lázaro, além de ser íntimo de Jesus, seguia Jesus, obedecia a Jesus. Então Jesus, que amava muito aquela família, recebe a notícia de que seu amigo estava enfermo. Então, Jesus declara que aquela enfermidade não seria para a morte, mas para que por ela o Filho de Deus fosse glorificado. E aqui ele mostra a sua onisciência, a sua grande sabedoria e o poder divino que ele tem. Jesus, meus irmãos, ele não é pego de surpresa. Muitas vezes nós pensamos erroneamente que Jesus pode ser pego de surpresa. E esse é um pensamento que é do diabo. O diabo que tenta surpreender Jesus, usando os fariseus. O diabo que tentava pegar Jesus no pulo, não é verdade? E às vezes nós, como crentes, pensamos, meu Deus, o senhor viu o que me aconteceu? Como se Jesus não estivesse sabendo, como se Jesus não tivesse o controle. Então Jesus ele fala, quando ele vê aquela notícia de que aquele homem estava doente, ele fica triste. Mas ele fala, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que, por ela, eu seja glorificado. E Jesus ainda fica 2 dias no lugar onde ele estava. Aqui eu abro um parênteses para te dizer, Deus não atrasa nem chega adiantado. Eu sempre falo isso. Deus não se atrasa. Jesus ficou esses 2 dias no lugar onde ele estava. João não fala onde ele estava, mas depois ele vai dar uma pista que Jesus estava em Jerusalém, distava 15 estádios de Jerusalém. Seria 3 quilômetros. Né? Betânia distava 3 quilômetros de Jerusalém. Quantos seriam esses quilômetros? Né? Meus irmãos, 3 quilômetros em 2 dias. Não é verdade? Então, Jesus não foi porque não era hora. E a gente pensa que Jesus atrasou. Aqueles discípulos pensavam, Jesus foi pego de surpresa com a enfermidade de Lázaro. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não atrasou. E nem se adiantou. E nós vamos entender por quê. Ele chegou na hora certa. Então Jesus intenta ir para a Judeia. Você vai ver Jesus, vamos outra vez para a Judeia? Que era onde? Né? Onde? Porque a Galileia era um lugar, a Judeia era outro. Então, ele falou, vamos para a Judeia? Mas você lê o texto, depois você pega a sua Bíblia em casa e lê o capítulo 10, você vai ver que os judeus queriam matar Jesus apedrejado. Então, os discípulos falam assim, mestre, não é seguro ir para Belém, ir para a Judeia. Porque os judeus queriam te apedrejar, não é verdade? Então, né, Jesus diz uma palavra que é reveladora. Ele diz assim, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Aí às vezes você pensa assim, o que isso tem a ver? Né? Será que Jesus está falando que ele ia caminhar de dia? Jesus está querendo dizer, repete comigo, quem anda de dia não tropeça. Quem anda de dia não tropeça. Por quê? Porque vê a luz do mundo. Ou seja, Jesus está falando para vocês, não tem que temer, porque eu sou a luz do mundo. Nós pregamos no domingo passado. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Lá em João fala, e era ele a luz do mundo. Não, aí fala de João, não era ele a luz, mas testificou da luz. Nós não somos a luz no termo que Cristo é, mas nós testificamos a luz.
Ou seja, irmãos, enquanto Jesus estava com eles, era dia. O que eu quero dizer para você? Enquanto Jesus estiver na sua vida, é dia. Não tem noite. Aleluia, você acredita nisso? Quem anda de dia não tropeça. Enquanto você anda de dia, você não cai. Deus está falando para você nessa noite. Fica comigo que você não cai. Aleluia. Anda comigo que você não vai tropeçar. Jesus, estar com Jesus é viver na luz. Estar com Jesus é viver o dia, o verdadeiro dia, o dia glorioso. Estar com Jesus é dia, é luz. E quem anda de dia não tropeça. Leva isso para a sua vida. Quem anda de dia não tropeça. Por quê? Jesus é a luz do dia. Amém? Então isso aqui foi uma pausa que ele deu aqui. Por quê? Porque aquele povo estava com medo. Aquele povo estava amedrontado. Aí Tomé vai falar uma coisa engraçada. Então vamos para que morramos com ele. Aqui a gente não sabe. Eu realmente não sei. O estudo que eu fiz não me disse o que Tomé quis dizer com isso. A gente tem duas possibilidades. Ou Tomé disse isso. Quem está com a Bíblia aberta ainda está acompanhando. Quem não tiver está ouvindo. Mas aqui, Tomé disse. Sim, olha aqui. Morreremos com ele. Qual que é o versículo? 16, pode ler. Vamos nós também para Morrermos com ele. Vocês estão entendendo? Tomé falou assim: vamos também para morrermos com ele. O que ele quis dizer com isso? Tem duas interpretações. Uma, ou Tomé estava bem devoto e falou: não, né? Pedro fala: eu morrerei contigo. Ou ele estava sendo sarcástico. Já que eu cheguei falando, morre mais tudo. Amém? Meus irmãos, quantas vezes na caminhada com Jesus nós temos esse pensamento? Eu sei que Jesus é poderoso, mas eu vou acabar morrendo, então vamos assim mesmo. Mas mal sabia também que eles nem iam morrer naquele lugar, mas também, além disso, presenciariam uma obra de Deus. Amém? Amém. E aí Jesus, sob o seu poder de onisciência, diz: Lázaro dorme. Mas nesse momento Jesus está afirmando a morte de Lázaro. Jesus não apenas suavizou, mas declarou para ele que a morte, declarou que para ele a morte não é mais poderosa que o sono. Eu vou dizer bem entre aspas. Jesus não falou assim: viajou. A gente tem isso quando a pessoa descansou, viajou, dormiu. Jesus não estava falando: tadinho, né? Dormiu. Não. Porque para Jesus, o sono e a morte é uma coisa só. Amém? Vocês estão entendendo? Para Jesus, assim como é fácil você acordar alguém que está cochilando depois do almoço, é fácil para ele levantar um morto. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vocês entendem que para Jesus não tem diferença do sono da morte, mas para nós, muito grande a diferença. Mas por isso nós cremos em Jesus. Nós não cremos em nós. Eu não creio em pastor, eu não creio em obreiro, eu não creio em missionário. Eu creio em Jesus. Glória a Deus. Porque para ele, a morte não é nada. Você está dormindo. Da mesma forma que ele falou para aquela menina, a filha de Jairo: não, ela não morreu, não, ela dorme. Só que aqui nós vamos entender a grande diferença. Só que Jesus, irmãos, ainda teve
que explicar aos discípulos que ele estava falando, olha, Lázaro morreu. Porque as pessoas, não, mestre, então ele vai viver, ele está só dormindo. Olha como a mente daquelas pessoas era pequena. Não é verdade? Ah, não, então. Igual eu falo, a pessoa viajou. A pessoa viajou? Ah, não, então tá bom, vai vir e volta. Não é? Para onde? Aí a pessoa tem, não, foi para a terra do pé junto. Quer dizer, a pessoa não entende. Na verdade, aquele discípulo do mesmo jeito. Aí Jesus virou e falou, não, ele morreu. Amém? Quando ele falou que ele morreu, aí ele vai dizer que se alegra. Você vai ver no versículo 15. E folgo-me por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Ele está querendo dizer, eu me alegro, porque eu não estou lá. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que ele se alegra nessa situação, porque ele sabe que a fé deles vai aumentar depois. Amém? E ele falou, mas vamos ter com ele. Então, nesse primeiro ponto, a gente percebe que a morte, ela nos surpreende. A gente percebe que muitas coisas da nossa vida vão nos entristecer, vão nos pegar de surpresa. Muitas coisas da nossa vida vão nos tentar fazer tropeçar, mas Jesus está dizendo, quem anda de dia não tropeça. Jesus está dizendo, enfermidade esta que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus está dizendo, eu nem atraso, nem chego adiantado, eu chego na hora certa. Vocês estão entendendo tudo que Jesus falou com vocês do versículo 1 ao versículo 16? Está dizendo todas essas três coisas resumidamente para vocês. Ele não se atrasa, ele chega na hora certa. Nenhum dano que chega às nossas vidas pega Deus de surpresa. E se nós estivermos com Ele, pode ser o perigo que for, estamos de dia. Quem anda de dia não tem espanto noturno. Amém? Glória a Deus! Teríamos de temer espanto noturno, não teríamos? Se estivéssemos na noite eterna. Mas com Cristo é dia até de noite. Amém? Glória a Deus! Dos versículos 17 ao 27, nós vamos versar agora. Chegando já Jesus, depois de 4 dias naquela sepultura, aquele homem já tinha 4 dias que estava morto, já estava fedendo, somente um milagre poderia ressuscitar Lázaro. A ressuscitação, é diferente de ressurreição, né? A ressuscitação que os paramédicos e os médicos fazem, ela é feita no máximo em minutos. Eles fazem a massagem, eles colocam um tubo, eles colocam um ventilador mecânico, eles colocam, na verdade, desfibrilador. Aquela ressuscitação o homem faz, mas ressurreição depois de 4 dias é só Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Jesus chegou 4 dias depois. Por quê? Segundo a crença daquela época, até 3 dias a alma ainda estava permeando o corpo. Então a qualquer momento ela podia voltar. Sabiam disso? Por isso que Jesus chegou 4 dias para não ter chance. Amém? Jesus chegou quando o homem já estava fedendo para aquela gente não falar. Ah, mas é fácil, a alma dele está bem perto. É ou não é, irmãos? Quando Jesus quer fazer um milagre, não importa o dano, ele conserta e faz de novo. Era uma crença. Eu vou dar um parênteses bem curtinho. Existia uma doença antigamente chamada catalepsia. Ainda existe. Que é uma doença que a pessoa dá um desmaio, que ela não respira, você não sente que ela está respirando, e ela fica gelada, mas ela está viva. Muita gente foi enterrada viva
por causa dessa doença chamada catalepsia. Inclusive aqui em Goiás tem uma Santa Dica. Quem já ouviu falar da Santa Dica de Lagolândia? De Lagolândia. Lá se faz a festa de Santa Dica. Essa mulher, a jovenzinha, ela teve esse episódio de catalepsia, mas o povo achou que ela ressuscitou depois de 3 dias. Amém? Porque ela ficou morta em cima da mesa, mas aí no 3º dia ela acordou. Isso era uma doença, que a pessoa era cometida, uma coisa da carne. E isso acontecia naquela época dos judeus também. Aí eles pensavam, não, então até em 3 dias a alma pode voltar. Então foi o que as pessoas pensou com a Santa Dica. Tanto que se chamava ela de santa, né? Idolatram essa mulher até hoje, por causa de algo que a medicina hoje prova. Mas Jesus não quer dar prova nem para a medicina, ele chega 4 dias depois, amém? Porque 3 dias depois, sem água, seu rim para. Seu rim parando, você morre. Amém? O limite do homem, 3 dias sem água. Jesus passou 40 dias e 40 noites, amém? Mas sob o poder do Espírito Santo. Agora, 4 dias sem comer, sem beber, mas já está fedendo? Só um milagre, amém? O que Jesus quer dizer com isso para você nessa noite? Tem coisa na nossa vida que é só um milagre, mas Ele tem poder para fazer, amém? Glória Ele a tem Deus. poder para resolver. Ao ouvir que Jesus vinha, Marta, abatida, porém com fé, vai até ele dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo quanto pedires. Amém? Marta, no primeiro momento, não vê a ressurreição como possibilidade em mente. Sabe disso? Marta não está pensando em ressurreição. Ela só quer demonstrar para o Senhor a sua angústia. Mas ela demonstra fé em Cristo mesmo assim. Ela está dizendo, mestre, o senhor chegou atrasado. Não é? Eita Deus! O que nós falamos no versículo acima? Deus não atrasa. Deus não atrasa. Mas ela está falando, mestre, o senhor chega. Ele não tinha morrido. Eu acredito no Senhor. Muitos de nós na igreja, cristãos, pensamos assim. Quantas vezes a gente não pensa assim? Oh Deus, se o Senhor tivesse feito isso. Se o Senhor tivesse, olha Deus, meus irmãos, Deus não atrasa. Deus chega na hora certa. Porque Ele é Deus. Então, mas mesmo assim, mesmo essa mulher se queixando, ela demonstra fé em Jesus. Então Jesus declara que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Sendo Ele a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, aqui eu tenho uma aspa de explicação. Sem Jesus, não há vida eterna. Sem Jesus, a sua vida só dura 60 anos, 80, 90 anos, e depois é uma eternidade sem Deus. Amém? Mas com Jesus, você vai viver eternamente. Glória a Deus. A morte com Jesus constitui-se em vida de eternidade. Morrer com Jesus, morrer crendo em Jesus, significa que esses 60, 70, 30, 20, 100 anos de vida foi só uma fase da minha vida, porque o resto eu vou viver na glória. É viver eternamente. Crer em Jesus é viver eternamente. A gente olha para uma vida de cão, né? Quem conhece gente que vive uma vida de cão? Né? Eu tenho uma parenta, de uns anos para cá, ela foi acometida de algumas moléstias mentais, e aí ela virava e falava assim, vida de cão. Eu achava engraçado, né, ela falar vida de cão, e vida de cão. Por quê? Porque quando a vida está muito ruim, é uma vida tão ruim que não compensa viver. Não é assim que as pessoas falam? Que é viver uma vida de cão. Por quê? A pessoa está vivendo uma vida que
que não compensa. Da mesma forma, os que estão no inferno estão conscientes, estão com a sua alma vendo tudo o que acontece, mas não podem fazer nada. Sabiam disso? Isso é que é vida de campo. Você pode passar sua vida inteira numa cadeira de rodas aqui na terra, mas se você estiver com Jesus, lá no céu você vai saltar sobre os montes, amém? Lá no céu você terá eternidade. Glória a Deus. Pode ter vivido uma vida miserável aqui na terra, mas se você morrer com Jesus, a eternidade não se compara a essa vida miserável que nós vivemos aqui. Amém? Porém, mesmo vivos sem Cristo, não passamos de pessoas que estamos mortas em vida. O que eu quero dizer? Tanta gente que está morta em vida. Aquela pessoa sem coração, aquela pessoa sem Deus, aquela pessoa que não estende a mão, aquela pessoa que não anda, aquela pessoa que não chora no velório, aquela pessoa que não liga para um parente, aquela pessoa que não vai à igreja, aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que vive em pecado, sem Jesus, está morta em vida. Pode estar com boa saúde, pode estar muito bem, mas já morreu em vida. Porque a vida sem Jesus é morte. Mas quem crê em Jesus jamais morrerá eternamente. Quando ele fala, quem crê em mim não morrerá eternamente. Esse não do grego significa jamais. Por isso o remédio para ir para o céu, o remédio para viver uma vida com Deus é crer em Jesus. Vou ser breve, que o tempo está acabando. Jesus, ao encontrar-se, no versículo 28 a 45, Jesus, ao encontrar-se com Maria, vendo-a chorar, se comove. A Bíblia vai dizer que moveu o seu espírito e se compadeceu e chorou, agitando-se em espírito. Meus irmãos, aqui eu abro um parênteses para dizer: Jesus não é indiferente à sua dor. Jesus, ele se preocupa. Jesus, ele se importa com as nossas dores e os nossos problemas. Não tem aquela pessoa que é indiferente? Jesus não é assim, não. Jesus se importa. Porque quando ele viu Maria, quando Maria chorou no pé dele, quando ele viu aquela gente chorando, a Bíblia vai dizer que moveu-se em espírito e se compadeceu deles. O coração de Jesus, irmãos, está com aqueles que pranteiam. O coração de Jesus está com aqueles que choram. Meus irmãos, quando você estiver chorando, tenha certeza que o coração de Jesus está perto de você. O coração, olha, às vezes você pensa, eu não posso fazer nada, a minha vida não tem jeito para nada. Mas Jesus, assim como ele moveu-se em espírito por Maria, ele move-se em espírito por mim e por você. Amém. Jesus, partindo da cena de choro, pretende torná-la em cena de milagre. O que eu falei no começo? Jesus faz a cena de choro virar cena de milagre. O que para Marta parecia impossível, por já haver passado 4 dias no cadáver cheio. Diante da cena e ressuscitar alguém de 4 dias depois de morto, a expectativa é de que era impossível. Mesmo Marta, que confessou ter fé em Jesus. Porém, para Deus, irmãos, não há nada impossível. Então Jesus ora diante da multidão e demonstra a sua dependência do Pai e agradece por havê-lo ouvido. Jesus ora em público, irmãos, para que todos vissem que o Pai iria responder Jesus. E saberem que foi o próprio Pai que enviou. Então, chamando que havia estado morto de volta à vida, e ainda manda desatar. Jesus chama aquele morto ressuscita, ele fala, desata ele que ele está amarrado, demonstrando, irmãos, cuidado e preocupação. Amém? Que coisa insignificante, eu não podia desatar, mas quando você não consegue, Jesus manda alguém para te ajudar. Amém? Glória a Deus. Concluo essa mensagem
dizendo assim: não duvidemos do que o Senhor disse, irmãos. Não duvidemos. Ele sabe de todas as coisas. Ele não se atrasa, na verdade, nem se adianta. E que diante do que nos foi falado, através desse sagrado texto, nós possamos entender que para Deus nada é impossível. E que estando nele, somos feitos herdeiros para a vida eterna. Participantes da vida eterna, pela fé. Compreendendo que todas as coisas, irmãos, são para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem fale convosco. E que o Espírito Santo nos conduza em sabedoria. Pastor Antônio, dê-nos a bênção. Perdeu quem não vem, que Deus falou. Amém. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, agora e todo sempre. Então, fica bem, graças a Deus. Muito paz nos acompanhe e volte sempre. Amém. 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 Espera aí. Tem que salvar a parte. Vocês estão só fora, acho que eu só vou arrumar um negócio. A igreja nasceu. Desse jeito.